Melhor ataque, melhor defesa, melhor visitante, melhor tudo. Segue o líder. Flamengo abre conversas para repatriar Lucas Paquetá e nação vai à loucura. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Vou varrendo, 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 vou varrendo. Meus amigos e minhas amigas, muito bom dia! Olha a minha cara de felicidade! Eu não sei se eu vou ser campeão, mas que pintou, pintou! Cadê o meu amigo Cavalinho? Vem cá, meu garoto, me dá um abraço, me dá um abraço. Você me dá sorte, meu garoto. Manda aí um abraço pra galera. Valeu, valeu. O urubu tocou terror no galinheiro, não tem preço a gente acordar no dia seguinte depois de uma vitória do nosso Mengão, que aliás, vamos combinar, foi a melhor atuação do time nas mãos do Tite, para quem eu bato palmas aqui. Escalou o que tinha de melhor, foi obrigado a poupar o Pedro por determinação do departamento médico, ele sentiu dores e deu um show de posicionamentos táticos. Foi uma vitória de gala, foi uma vitória inesquecível contra um time super qualificado que tem nada mais, nada menos o Hulk e o Paulinho no seu ataque. Mas o Tite deu um nó tático no técnico deles, conquistou 3 pontos importantíssimos na nossa caminhada para mais um título do Brasileiro. Quase 50 mil torcedores viram o show de bola do Mengão no belo estádio da Arena MRV. Mengão vai ficar parecido, só que tem que ir maior. Recém-inaugurado, né? Em que o nosso time deu uma aula de como se joga futebol. O Galo, atordoado, no final reconheceu a força do Flamengo e bateu palma. A torcida deles bateu palma para o time do Flamengo, que eu vi. Eu fui dormir achando que tinha sonhado com aquilo. Eu me belisquei várias vezes, estou todo roxo, para confirmar que eu estava mesmo acordado. E aquilo era verdade. Que maravilha! Que goleada do nosso time no arquirrival. Não tem preço, não tem preço. Morde as costas antes. Eu jamais poderia imaginar que aquele massacre dentro da casa deles poderia acontecer. E para minha satisfação inenarrável, eu estava acordado mesmo, minha gente. E diante de uma atuação de tirar o chapéu da nossa rapaziada, para quem eu bato muitas palmas, que mesmo com tantos desfalques, soube superar e nos deu a alegria de amassar o Galo nos seus domínios. Tocamos terror no galinheiro, depenamos sumariamente o Galo. O Flamengo soube muito bem aproveitar o momento de instabilidade deles, né, para vencer mais essa partida pelo Brasileirão, goleando aí por 4-2 pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Bruno Henrique e o Carlinhos, né, que estreou como titular do Flamengo, marcaram no primeiro tempo. No começo da etapa final, o Ayrton Lucas fez um golaço e ampliou a vantagem, né? O Hulk cobrou pênalti e descontou. O Rômulo foi expulso logo depois e deixou o Atlético Mineiro com menos um jogador. Na sequência, o Pedro fez um lançamento sensacional para o Bruno Henrique, que fez o 4º gol do Flamengo. Nos instantes finais, o Hulk ainda fez o 2º gol dele no jogo e fechou o caixão com 4-2 para o Mengão. Inesquecível essa vitória. E aí, o Flamengo chegou aos 30 pontos na liderança isolada do campeonato. Não vejo ninguém na minha frente. Se o Palmeiras tropeçar hoje contra o Grêmio lá no Sul, e vai tropeçar, porque o time deles não é de nada, o Flamengo vai abrir 3 pontos de vantagem sobre o 2º colocado e vai ficar bem mais tranquilo para pegar o Cuiabá no sábado aqui no Maracanã às 8 horas. Anota aí.
O primeiro tempo foi muito bem movimentado, com as duas equipes se estudando e se respeitando, né? Mas a partir dos 12 minutos, o Flamengo começou a crescer e foi para cima do Galo, que assustado deu uma recuada e começou a dificultar aí os ataques do Mengão. E logo aos 13 minutos, alegria geral, o Bruno Henrique recebeu um belo lançamento do Luiz Araújo e escorou para marcar o primeiro gol do Flamengo na Arena MRV, que o Flamengo estreava naquele campo, que é um campo novo. Até então, o Galo tinha 56% de posse de bola e o Flamengo 44%. Isso aí não quer dizer nada, tá vendo só? O Mengão era muito mais perigoso e foi fatal. E aos 23, numa bela jogada do garoto Wesley, tão criticado, que ele se antecipou ao Scarpa, penetrou na área e de canhota mandou um balaço na trave esquerda do goleiro. E na volta, o Carlinhos, muito oportunista, chegou e marcou seu primeiro gol com a camisa do Flamengo e, muito emocionado na entrevista ao sair do primeiro tempo, dedicou o gol para sua mãe, que faleceu há apenas 15 dias. Flamengo 2-0, dominando a partida, jogando num 4-4-2 muito bem montado pelo Tite. Parabéns, Tite, você achou a fórmula certa para o Mengão, onde ofensivamente foi mortal e defensivamente solidário, com todo mundo correndo por todo mundo. Uma verdadeira aula de como se jogar futebol com a bola e sem ela. Aos 37, o Galo continuava com a posse de bola de 60% e o Flamengo 40%. Isso indicava que o Mengão estava armando a arapuca e ficava só esperando o Galo vir para cima para tomar a bola e malandramente sair nos contra-ataques mortais. Foi o que aconteceu. Aos 42, o Carlinhos quase marcou seu segundo gol, mas furou na hora de completar a jogada. Final do primeiro tempo, e a torcida do Atlético cantava "Eu acredito, eu acredito". Aí veio o segundo tempo e o Flamengo começou com tudo, minha gente. Logo aos 6 minutos, o Ayrton Lucas, numa jogada de cinema, numa arrancada linda, costurou de um pé para o outro e bateu o cruzado de canhota para marcar um golaço, aço no canto esquerdo do goleiro. Era o terceiro da partida, beijinho, parabéns, golaço. E aos 9 minutos, aí veio a infantilidade, o pênalti bizonho do Alan, que fez uma falta totalmente desnecessária dentro da área. Ô Alan, pelo amor de Deus, meu filho, toma jeito, como é que você dá um furo desse? Podia ter prejudicado o nosso time, cara. O juiz em cima do lance não deu, mas foi chamado pelo VAR e, como sempre, ele manteve aquele corporativismo, né? E voltou atrás da sua decisão e confirmou o pênalti, que realmente aconteceu, vamos combinar. O Hulk foi lá, bateu muito bem aos 11 minutos e descontou para 3-1. A torcida dele se animou. Aos 16, o Tite colocou o Pedro no lugar do Carlinhos e logo em seguida, aos 17, o zagueiro Rômulo fez uma falta violenta no Bruno Henrique e, como ele já tinha amarelo, foi expulso e complicou ainda mais a situação dos mineiros, porque aos 22 minutos, o Pedro de trivela lançou muito bem o Bruno Henrique, que dominou, penetrou e mandou uma bomba no canto esquerdo do goleiro, fazendo o Mengão 4-1. Estava aí escrito uma goleada sensacional do Mengão. Eu bato palma novamente. Aos 23, um pênalti claríssimo em cima do Pedro, que o juiz, na maior cara de pau, não deu e nem o VAR recomendou a revisão do lance. Esses caras têm que ser presos, tem que ser todo mundo preso, porque aquilo ali foi um tremendo roubo, um absurdo. Aos 24, o Léo Pereira entrou no lugar do Ayrton Lucas e o Pulgar no lugar do Léo Ortiz. Aí, aos 28, o Rossi fez a sua primeira grande defesa no jogo, colocando o pré-escanteio e logo depois fez uma outra ótima defesa e evitou aí o segundo gol deles, que iria complicar com certeza a partida. 3-2, o negócio ia ficar preto. Aos 34, o Lohan entrou no lugar do Gerson e o Vitor Hugo no lugar do Luiz Araújo, né? E aos 41, outro pênalti escandaloso em cima do Pulgar, que o juiz novamente
fingiu que não viu, e o VAR também numa tremenda demonstração de incompetência, ou sei lá, até má fé, porque na revisão da jogada a falta é claríssima no Pulgar. Foi um absurdo não ter dado esse pênalti, 2 pênaltis, e mais uma vez aquela arbitragem prejudicou o Flamengo, que certamente sairia de Belo Horizonte com uma goleada histórica de 6-2. Esse quadro de arbitragem não quis causar polêmica e deixar a torcida do Galo revoltada, que iam tomar uma goleada histórica. Agora vamos falar de jogador por jogador e vamos dar suas notas. O Rossi não teve muito trabalho, mas quando foi exigido, se saiu muito bem com 2 grandes defesas. Nota 8. Wesley, uma das melhores partidas do garoto pelo Flamengo, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Quase marcou um golaço e foi uma peça fundamental na defesa e nos contra-ataques do time. Manteve a sua boa atuação na segunda etapa e ainda se movimentou mais com a entrada do Lohan e do Pedro. O garoto jogou demais. Nota 8,5 para você, meu filho. Parabéns, Wesley. Fabrício Bruno, outra partida segura, zagueirão tranquilo, não deixou o Hulk nem o Paulinho se criarem. Nota 8 para você, Fabrício. Parabéns. Davi Luiz, outra excelente partida do nosso Davizão. É um jogadoraço, recuperou a sua forma física e voltou aos seus áureos tempos. Parou a dupla de ataque do Galo, tanto por baixo quanto por cima. Jogou demais, nota 9. Ayrton Lucas fez uma ótima partida, tanto na defesa quanto no ataque. Marcou um golaço no começo do segundo tempo e me lembrou muito as atuações que o levaram para a seleção brasileira. O Ayrton Lucas joga demais, vai ser uma disputa muito bacana o Vinha com o Ayrton Lucas. Eu prefiro ainda o Ayrton Lucas, e você, depois você coloca aí nos comentários. Nota 8,5 para o Ayrton. Léo Pereira entrou bem no seu lugar aos 24 do segundo tempo e manteve a segurança na defesa, com bons passes verticais. Nota 7. Léo Ortiz participou bastante da construção das jogadas de saída de bola e ajudou muito o Wesley na marcação pelo lado direito. Mais uma vez ele foi seguro, jogando improvisado ali como volante. Boa atuação do Léo Ortiz. Nota 8. O Pulgar, o chileno voltou de viagem, correu, fez o treino, foi para o jogo, participou bem, encontrou ritmo com os companheiros, foi além da marcação e participou bastante também do ataque. Deu um bonito chute e sofreu um pênalti escancarado não marcado pelo juiz. Nota 7,5 para o chileno, parabéns, Pulgar. Alan estava fazendo uma partida muito boa contra o seu ex-clube, mas numa jogada infantil fez um pênalti bobo que poderia ter complicado a vida do Flamengo. Nota 7,5. Alan, abre teu olho, meu filho. Cuidado, cara. Gerson, outra excelente partida do Coringa. Eu não me canso de dizer, joga demais. Ele está comendo a bola e eu me atrevo a dizer para vocês que ele está melhor que na temporada de 2019 com o Jorge Jesus, quando ganhou tudo também. Ele foi onipresente, ele carregou o time para frente, circulou bastante a bola, deu uma aula de como se jogar futebol no meio de campo. Nota 9 para você, Coringa, parabéns. O Lohan, o garoto entrou bem em seu lugar aos 34 do segundo tempo e arriscou ali algumas jogadas com o Wesley na ponta direita. Gostei. Nota 7. Luiz Araújo, muito bom, Luiz Araújo, mais uma excelente atuação, tanto jogando no ataque quanto defensivamente. É um motorzinho incansável e peça importantíssima nesse esquema do Tite. Fez uma excelente cobrança de falta para o Bruno Henrique abrir o placar. Também participou da jogada do segundo gol e deu o passe para o Wesley ficar livre para mandar a bola na trave no terceiro gol do Carlinhos. Escapou bem da marcação do Atlético Mineiro. Eu vou dar para ele nota 8,5. Parabéns, meu garoto. Vitor Hugo entrou aos 34 e não teve muito tempo para fazer muita coisa. Tentou articular algumas jogadas,
deu um chute a gol e agitou o lado direito quando entrou. Vou dar para ele nota 7. O Carlinhos, ai, o Carlinhos, hein? Até que enfim entrou jogando, teve a incumbência de substituir o artilheiro do Brasileirão, o Pedro, e não decepcionou. Jogou muito bem, fez um gol de oportunismo, se machucou ali, sentiu alguma contusão na virilha e, no geral, fez uma boa partida e foi substituído, né, pelo Pedro. Aí, nota 8 para o Carlinhos. O Pedro, né, entrou no lugar dele, é um jogador espetacular, é diferenciado, é um craque que quando entra mesmo mostra logo o serviço. Entrou e deu um lançamento com a mão para o Bruno Henrique, sensacional. Marcou aí o 4º gol, Bruno Henrique. Eu vou dar nota 8,5 para o Pedro. O Bruno Henrique, né, fez talvez a sua melhor partida pelo Flamengo nessa temporada. Ele participou ativamente das principais jogadas de perigo do time. Ele apanhou muito e causou aquela expulsão do zagueiro deles aos 19 do segundo tempo, que foi determinante para a goleada. Bem posicionado para marcar o seu primeiro gol, foi muito decisivo para marcar o 4º gol também. Após belo passe do Pedro, teve uma atuação digna de Bruno Henrique, que a gente gosta tanto e deu muito trabalho na defesa atleticana. Para quem disse que o Bruno Henrique está morto, tá aí a prova. Não tá não, tá jogando o fino da bola, tá voltando. E foi eleito o craque do jogo pela TV Globo com todo o merecimento e por mim também. Por isso eu vou dar para ele nota 9,5. O Tite foi obrigado a poupar o Pedro, que sentiu dores na coxa, escalou o que tinha de melhor. Eu devo confessar para vocês que eu critiquei ele por ter barrado o Lohan para colocar mais um volante, dando aquela impressão de retranqueiro. Mas deu tudo certo e, sem dúvida nenhuma, foi a melhor partida do time sob o seu comando. Deu um nó tático no técnico deles e, como todo o time, saiu ovacionado pelos torcedores, enlouquecidos com aquela vitória. Nota 9 para você, Tite. E para o time, eu não poderia dar menos do que 10. Nota 10, nota 10. A rapaziada arrebentou a boca do balão, minha gente. Deu um show de bola e foi coroada com uma goleada histórica de 4, que poderia tranquilamente ter sido de 6, se não fosse a atuação do quadro de arbitragem, que foi simplesmente horrorosa. Parabéns, rapaziada, eu tenho muito orgulho de vocês. E você, qual a nota você dá para a atuação do nosso time ontem? Coloca aí! Agora eu tenho um pedido para te fazer. Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Você está feliz com a vitória do Mengão? Então me ajuda aí. Se você não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, vem fazer parte da família Mr. Mengão. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim, você me ajudou demais. E se você quiser me ajudar mais um pouquinho, então compartilhe esse programa com os amigos e parentes flamenguistas para a gente crescer o nosso canal. Eu conto muito com você. Muito obrigado! O Lucas Paquetá é o maior desejo do Flamengo para essa janela de transferências. Em meio ao turbilhão que envolve a acusação ao jogador pela participação em irregularidades em apostas esportivas, o clube entende que voltar para casa é o melhor caminho para que o meia fique à vontade para seguir na sua carreira. O Flamengo iniciou contatos com o time da Inglaterra, o West Ham, para viabilizar essa contratação do jogador. A negociação ainda é embrionária, mas trata-se aí de uma negociação muito complexa e está sendo conduzida diretamente pelo vice-presidente de futebol, o nosso querido Marcos Braz. As conversas tiveram início há cerca de um mês e as partes envolvidas enxergam com bons olhos a movimentação por diversos fatores. Além de tirar o Paquetá do ambiente em que ele é alvo de investigação, sair da Premier League pode favorecer o desenrolar do processo e atenuar uma possível punição, segundo pessoas ligadas ao jogador. De quebra, o carinho do torcedor rubro-negro daria aquela tranquilidade para a sequência da carreira do jogador.
O desejo é por um acerto imediato para que o Lucas Paquetá reforce o Flamengo já na sequência desse Brasileirão, da Libertadores e da Copa do Brasil. A negociação, no entanto, a gente sabe, promete ser muito longa e bastante demorada. Ajustes sobre empréstimo ou uma cessão definitiva vai ser a glória para o Mengão. Diante do impasse envolvendo o futuro do jogador, o West Ham não cogita deixar de utilizá-lo, mas entende sim que deve levar em consideração a oportunidade de recuperar parte do investimento de mais de 60 milhões de euros, 300 milhões de reais feito há 2 anos, né? O jogador, inclusive, estava negociando com o Manchester City quando estourou a acusação. O Guardiola queria muito contar com o Paquetá lá. Em agosto de 2023, deu esse rolo todo aí com ele. O Flamengo se cerca de cuidados, né, para não ser prejudicado num caso de punição aí pelo Comitê Independente da Federação Inglesa, que possa ser validada pela FIFA. Aí ele não vai poder jogar em lugar nenhum do planeta. As portas do Ninho do Urubu estão abertas para o retorno do seu filhote, o momento mais delicado na sua carreira. Ele se animou demais com essa possibilidade, porque é apaixonado pelo Flamengo, mas falta ainda convencer o time inglês, o West Ham. No dia 23 de maio desse ano, a Federação Inglesa de Futebol, a FA, denunciou o Lucas Paquetá por má conduta em relação a apostas em 4 jogos da Premier League. Segundo a acusação formal, o jogador forçou cartões amarelos em 4 partidas entre novembro de 2022 e agosto de 2023. Ele era alvo de investigação desde agosto do ano passado, mas ainda não havia sido denunciado formalmente. Não há prazo definido para a FA anunciar o resultado da investigação. Na Inglaterra, existe expectativa que a punição seja pesada para o meia atacante. Se ele for suspenso, a FIFA vai decidir se o gancho se estende ao mundo todo. Isso aconteceu, por exemplo, com jogadores que foram punidos aqui no Brasil. O Paquetá, ele nega veementemente essa acusação e diz que é inocente. Eu fui aconselhado pelos meus advogados a não fazer comentários sobre esse assunto. O que eu posso dizer para vocês é que eu continuo fazendo o possível, eu continuo cooperando. Os meus advogados estão fazendo a minha defesa para que tudo seja esclarecido no final disso tudo. Eu deixo aqui bem claro que eu sigo preparado para esse momento, disse lá o meia no dia 31 de maio. Aí eu te pergunto, você acha que seria uma boa a volta do Lucas Paquetá para o Flamengo? Você gostaria de ver o Cria voltando à Gávea? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Não esquece de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas para a gente crescer o canal do Mister. Conto com você, bora ser feliz, pra cima deles, Mengão. Vou varrendo, 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 vou varrendo. E dali, Mengão, meu coração bate forte por você.